Ele veio com essa missão, até bem citado isso, que o povo na época era pro mundo de hoje, se a gente for considerar, eram povos bárbaros realmente. E para que vem o ensinamento, o grande ensinamento do Islã naquela época, justamente trazer a paz como um todo para a sociedade. Até porque a gente vai trazer ao longo das histórias, mas, por exemplo, companheiros do profeta na época que viam grupos querer atacar eles e tudo mais. O próprio profeta, que a paz de Deus esteja com ele, segurava os companheiros dele e falava, não é na briga, não é na porrada que a gente resolve. É no exemplo, é na conversa, é na conversação. Em última instância, como se você não tiver mais nenhuma ferramenta para trazer em forma de paz, realmente aí cabe aquela o que a gente entende hoje, eles entendem mais que eu, tô rodeado de advogados, legítima defesa. Até que mas hoje que isso demorou na história da revelação do Corão, isso demorou para acontecer, né? Isso não aconteceu logo de imediato. Tipo, não. Autodefesa, o poder. Até que porque ocorreram... o Islã fala muito de não revidar o tempo todo, Exatamente. né? Inclusive a agressão verbal, né? Não deve ser revidada. Jamais. É haram você. Jamais. Revidar o mal com o bem. Né? Exatamente. Você pegar um insulto e para se defender disso insultar. Exatamente. É até engraçado que o papel do muçulmano, o que você me perguntou logo no início, que é submissão a Deus. E o que Deus espera de nós como papel de ser humano aqui na Terra? É justamente quando a gente leva um ataque, tendo em vidas, a gente ter aquela luta interna de ser um filtro. Filtrar o mal e devolver o bem. Por mais que a gente receba um ataque, seja agressão na fala, física, independente. Ziad, deixa eu contar um negócio pra você, cara. O que você acha que um brasileiro comum, um trabalhador de fábrica, do comércio, não sei, um cara, socialmente falando, uma pessoa mais ordinária do povão, como eu, filho de baiano ou baiano, aqui em São Paulo, lutando pra ter alguma coisa... O que seria bom pra ele virar muçulmano, cara? A vida dele melhoraria alguma coisa? Você acha que isso é uma alternativa pro espiritual ou mesmo assim, identitária pro brasileiro? Você acha que o povo brasileiro ganharia com isso, cara? Não tem uma resposta, pronto, vamos dizer, fixa, digamos assim, única, né? Isso aí a gente crê que a filosofia dessa vida é que nada vem fácil e cada um tem sua dificuldade, né? Pode ser que, caso a pessoa tenha interesse, talvez ela tenha dificuldade para alcançar. Como qualquer conquista valiosa é difícil, mas o que traz de valioso, principalmente para o povo brasileiro, e é por isso que a gente está sentado aqui, pelo carisma que o povo brasileiro tem e teve com os nossos antepassados, porque acredito que todos aqui de nós já teve a experiência de visitar outros países, outros povos, e a gente já vê uma enorme diferença só de estar no avião. Só de sair, assim, tá no avião, você já percebe, cadê o brasileiro que me recepcionava, aquela conversação, você sente a falta na hora. Aí já foge totalmente no sentido, um pouco no lado do Islã diretamente. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, o povo brasileiro, o carisma que ele já tem, a gente vê que ele precisa conhecer, não digamos ser um teólogo da religião, mas precisa entender o que é o Islã. Mas essa alma mais expansiva do brasileiro, mais calorosa... Isso não bate de frente com essa imagem que a gente estava falando anteriormente, que é mais sisuda, do muçulmano, com certeza da muçulmana. Onde que isso se encaixa? Eu tô tentando entender, assim. Porque, assim, eu tô trazendo provocações, né? Eu não tô aqui para falar só da minha experiência. Eu tenho a minha experiência, eu tenho respostas minhas para essas questões. Tô ansioso também para ouvir as de vocês, que, como eu disse anteriormente, são experiências distintas, né? Eu fui buscar Islã porque eu tinha uma inquietação dentro de mim, assim, que era... Eu frequentava a igreja evangélica com a minha mãe. Minha mãe me ensinou o sentido de adoração. O que é adorar?
Só que tinha umas coisas que não encaixavam direito, assim, sabe? Em que sentido seria? Assim, existiam alguns impasses até teológicos pra mim que eu não conseguia solucionar direito na minha cabeça. Ficava como se fossem peças sem seu devido encaixe. Tipo então, um exemplo, assim, por exemplo, a maior assim, referência, assim. Conceito de trindade, que às vezes, Nossa, dependendo de alguma citado. denominação, ele é negado, mas praticado ao mesmo tempo. Não, vocês acreditam numa trindade. Não, isso aqui não é trindade. Mas o que é, então? Isso aqui é o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu contei 3. 3 corresponde à trindade. Como que não é trindade? Não, não é trindade. Então fica uma coisa... Isso aí ninguém respondia pra mim direito. Porque eu lembro, assim, que, tipo, eu fui um leitor da Bíblia, né? Eu fui incentivado a ler a Bíblia desde pequeno. A minha primeira Bíblia eu tenho até hoje, eu ganhei com 7 anos de idade. Eu tava me alfabetizando, então eu tenho muito carinho por ela, inclusive foi uma tia que já faleceu e tal, que me deu. E eu li bastante. E eu tinha muita identificação com as coisas que estavam no Velho Testamento. Sabe? Com as histórias... Tem às muita vezes... correlação com o Alcorão também, Exato, muitas passagens, exato. né? Faz parte da às vezes crença um islâmica. pouco menos, assim, com o Evangelho, né, que seria o Novo Testamento. Exato. No entanto, Jesus, assim, a sua história me tocava muito e tal, mas também ficavam lacunas, né? Historicamente falando, Jesus, a galera, o pessoal dele lá, pai e mãe, foge pro Egito, né? Aí ele some. Aí ele volta, ele já tá com 33 ou quase 33 anos. Aí ele arrasta as multidões, sai curando a galera. E tal, mas daqui a pouco ele morre, porque o sistema da época vai lá e pune aquele homem que é um agitador de massas da época, né? E Jesus é um tema muito interessante pra gente falar, né? Os muçulmanos creem em Jesus. Exato. Isso é novidade pra um monte de gente que tá de repente tendo acesso aqui ao nosso conteúdo, mas os muçulmanos creem em Jesus e tem, assim, elevada estima e respeito e amor por Jesus. Pode até ser um episódio, a gente... Isso aí a gente vai preparar. Dos próximos até. E aí, assim, essa é a minha história. Eu chegava no debate teológico até com o último homem da igreja, o mais velho, que estudou mais e tal, e ele não tinha as respostas. Ao mesmo tempo, cresci num bairro violento, onde a gente sofreu muita agressão da polícia, do Estado, né? Então, a política pública mais efetiva que a gente viu na vida foi o cacetete do PM. É a que mais chegou em nós, assim, né? Então, escola, níveis absurdos de evasão, posto de saúde faltando remédio, mas o cacete do Estado estava sempre ali, através da sua polícia, militar, civil. E aí eu ficava olhando para aquela periferia, para aquela favela, tô falando da minha adolescência, falando, por que esse povo não se revolta, cara? Eu não passava isso sozinho, não era um problema meu apenas, era uma coisa generalizada, assim, pessoas que não tinham nenhum histórico de envolvimento com atividades criminais, eram agredidas, eram achacadas, enfim. E eu ficava pensando, por que esse povo não se revolta? Por que por muito menos, sei lá, via às vezes no telejornal, por muito menos o espanhol que era tudo, o francês para o trem, e o povo brasileiro aceita essa humilhação que é você gerar riqueza para um país que não divide e tomar cacete do Estado, né, de tudo que é forma. E eu chegava às vezes com essas inquietações para os pastores da denominação que eu estava inserido ali, né, e eles falavam coisas que incentivavam a mansidão, que pra mim era justamente, eu queria ouvir outra coisa. Dar a outra face. Aí vinha ancorado nessa coisa de dar a outra face. Esse Jesus me incomodava. Não é possível que esse cara foi assim. Porque Deus, ele te dá a respiração, ele te dá a água, ele te dá o alimento, ele te dá uma vida para você cumprir um destino nobre, e você tá sendo humilhado. Isso não parece uma coisa muito de Deus. Deus quer isso das pessoas. Será que ele pôs uma pessoa para ensinar isso? Se eu falar, apanha, você vai ter um prêmio aí depois que você terminar de apanhar. Outra vida, não agora. Agora você vai apanhar.
Então isso me pegava assim num lugar que foi me gerando uma certa revolta. Quando eu conheço essa figura muito emblemática, para muitos brasileiros, essa figura é emblemática, né? Que é Malcolm X, um homem que veio da criminalidade, da baixa marginalidade, né? Que ele nem era um bandido tão temido ou tão engenhoso. Era um cara, um gatuno, né? O cara tem uma vida transformada. Ele teve o pai assassinado por uma organização racista, a Ku Klux Klan. O pai dele foi deitado no trilho de um trem. O pai dele fazia pregações baseadas no Marcus Garvey, que para quem não conhece, é uma importante voz aí da diáspora africana no mundo, né? E ele fazia muitas pregações falando da autodeterminação dos negros na economia, em vários campos da vida ali. Isso incomodava muito os racistas locais que estavam organizados ali em fraternidades. O pai dele morre dessa forma cruel. Ele experimenta a vida institucional muito cedo. Então, como é que chama? Esqueci o nome, tem uma palavra, mas enfim, cadeia, toda essa história institucional. E aí, inclusive dentro da cadeia, o cara tem contato com uma coisa chamada Nation of Islam, que eu não vou aprofundar agora, outro dia a gente vai falar a respeito, vale um episódio também. E a partir de então, o cara, ele se reprograma em termos de conduta, de comportamento e tal. Tem um livro que é muito famoso, chamado Autobiografia de Malcolm X, organizado pelo Alex Haley. E esse livro ele é conhecido por funcionar como uma espécie de ativador de consciência para muitas pessoas, não só no Brasil, isso é no mundo. E na minha história em particular, que sou um adepto da cultura hip hop, um cara que pegou gosto ali pelas artes, e especialmente por esse movimento de cultura urbana, começo a ver o nome desse cara Malcolm X saltar todo o tempo ali nas entrevistas de artistas, nas letras de músicas, até que esse livro chega na minha mão. Esse livro chega na minha mão e eu conheço a Nation of Islam como uma organização absolutamente atuante no que diz respeito à luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Então, assim, um movimento que inclusive a gente vê presente até hoje em diversos momentos que tem conflitos dessa natureza racial, os muçulmanos pretos estão lá. Né? Eles têm toda uma vestimenta própria, uma coisa de gravatinha borboleta, que até em alguma medida parece até um pouco engraçado. Assim. Eles têm um alinhamento, uma coisa, sabe? Um padrão, postura, que é muito militar, inclusive. Eles têm o fruto do Islã lá, que é uma espécie de frente paramilitar da coisa. São caras enormes, com habilidades de defesa pessoal, situações de conflito urbano, enfim. E aí, cara, isso me fascina. E eu começo a buscar isso. Só que o que é uma mesquita? O que é um templo? Onde é que tem isso? E olha que legal isso que você está falando da história do Malcolm X. É um cara que, através do Islã, da busca pelo conhecimento, ele se libertou de um estereótipo e de uma vida que era exatamente o que o sistema queria dele. Que é um cara aí às margens da sociedade, né? É um cara que envolvido com crime. Então é um cara que reafirma aquele estereótipo que o sistema dominante quer que esteja presente. A respeito do negro. A respeito do negro, do pobre. Então, olha a transformação de vida que o Islã trouxe pro Malcolm X e para vários outros muçulmanos.